É porque ele deu problema aqui. Pronto, vamos então à página 69. Tem o seguinte trecho. O candidato que informar, né, página 69 aqui, esse trecho. O candidato que informar no ato da inscrição qualquer tipo de deficiência. Eu acho que ele tirou umas pessoas da reunião para poder começar a gravar. Pronto. O candidato que informar no ato de inscrição qualquer tipo de deficiência, de acordo com o artigo 2º da Lei número 13.146 de 2015, deverá comparecer na secretaria da escola na qual se inscreveu até o último dia da inscrição, tá? Nesse caso aí, essa oração destacada, tá? Vocês vão identificar nesse trecho uma oração adjetiva e o pronome relativo responsável por conectar essas orações. Então, qual é a oração subordinada adjetiva que tem nesse trecho? Isso, que... Não, aí é que... Não, começa ali, ó. Que informar. Então, é que informar, vírgula, no ato da inscrição. De quem informar até 2015, tá? Vocês vão copiar no primeiro aí, no 10º, aliás, né? Quem informar até 2015. Vai. Oi. Não, é quem informar no ato da inscrição. O primeiro. É o 10º, perdão. Qual é o pronome relativo responsável por conectar as orações? Pronome relativo? Qual é o pronome? Esse é o primeiro, tá? É 10º, perdão, pessoal. É o pronome relativo qual que conecta uma oração à outra? Pronome. É o pronome que, tá? O pronome relativo que. Isso. Na verdade, ele está pedindo para identificar no trecho em análise uma oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva, quem informar até 2015, e o pronome que conecta é o quê? Entendeu? Pronto. Posso ir para o 11º? Então, o trecho é quem informar até 2015, o pronome relativo é o quê, tá? O 11º, a orientação apresentada no fragmento em análise dirige-se a todos os candidatos inscritos no processo, sim ou não? Todos os candidatos, esse artigo dirige? Não. Apenas o deficiente.
Isso, então não, tá? Eu coloquei não apenas aos portadores de alguma deficiência. Isso. Não, refere-se, pessoal, não, refere-se aos candidatos que portam alguma deficiência. Uhum. Deficiência, transtornos de. Aí pronto, depois de deficiência. Peraí. Isso, peraí que tem continuação. Peraí que eu tô fazendo. Eu vou falar, só um minuto. O 11º é não, ponto final na mesma linha. Refere-se aos candidatos que portam alguma deficiência, vírgula, transtorno de aprendizagem, vírgula, e traço ou, esse é o 11º. Isso, vírgula, não, e ou estejam acometidos de doenças graves. Tem alguma garrafa aí atrás? Não, ponto final na mesma linha, né? Letra maiúscula. Refere-se aos candidatos que portam alguma deficiência, vírgula. Transtornos de aprendizagem e ou acometido de doenças graves. Que portam alguma deficiência física ou psicológica. Pronto, fim. Alguma doença? Doenças graves, acometidos de doenças, que portam alguma deficiência física ou psicológica. Ou mental, né, no caso. Física ou mental, tá? Sim. Posso ir pro 12º? Acho que dá para acabar hoje, né? Uhum, mas a intenção é essa mesmo. Vou acabar hoje. Isso. 12º. Qual trecho do parágrafo confirma sua resposta à questão anterior? Isso. O trecho qualquer tipo de deficiência de acordo com... Aí eu não vou colocar... Aí vocês botam o artigo aí. Então, ó, o 12º, o trecho é qualquer tipo de deficiência, vírgula, de acordo com a lei, com o artigo, perdão. Até 2015, o trecho. É qualquer tipo de deficiência até 2015. O 13º agora, tá? Levando em consideração seus conhecimentos sobre as orações subordinadas adjetivas, você afirmaria que o trecho que informar no ato da inscrição qualquer tipo de deficiência consiste apenas em uma explicação sobre os candidatos inscritos ou trata-se de uma característica essencial para que o referente seja identificado corretamente? Isso.
Isso. Consiste em uma característica essencial de alguns candidatos inscritos no processo seletivo. Essencial de alguns candidatos inscritos no processo seletivo. Sim, geralmente eu digito. Fica uma também no processo seletivo. Consiste em uma característica essencial de alguns candidatos inscritos no processo seletivo. Então, as orações subordinadas, página 70 agora, que se relacionam a uma oração principal por meio de um pronome relativo, são as orações adjetivas, certo? Acrescentando uma característica essencial sobre o substantivo por ela retomada, né? De modo a restringi-lo. Ou seja, quando ela retoma a ideia, mas a ideia é restrita para poucos, é chamada de oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Esse tipo de oração não é separado da oração principal por vírgulas, tá? Então, não há a separação da oração principal por vírgula. Apesar de serem muito parecidas, as orações subordinadas explicativas e restritivas apresentam diferenças significativas quanto ao sentido, tá? Ela não tem tanta quanto a estrutura, se bem que a explicativa contém vírgula para separar da oração principal, a restritiva não. Outra coisa é a questão do seu entendimento, do seu contexto, tá? Então, leia o seguinte período, também retirado do fragmento lido na hora da leitura, tá? Então, vejam só, os candidatos encaminhados formalmente por empresas terão prioridade sobre as vagas na classificação. Reescreva o período acima de maneira que apresente uma oração adjetiva explicativa. Em seguida, vai indicar a oração principal e a oração subordinada e o pronome relativo que as conecta, tá? Como ela vai ficar? Isso, os candidatos terão prioridade sobre a vaga na classificação. Tá? Isso. Mas aí ele quer que vocês reescrevam a oração utilizando como uma adjetiva explicativa. O que eu posso fazer para deixar ela como adjetiva explicativa? Eu acrescento o que aí? O que? Certeza? Não é plural? Quais são os pronomes relativos? Então, vai ficar assim, ó. Os candidatos. E 14º. O 13º já foi, já. Consiste em uma característica essencial de alguns candidatos inscritos no processo. Essa é a 13ª. O 14º eu vou responder agora. O 13º foi a Aline que se perdeu, eu tô voltando. Uma característica essencial de alguns candidatos inscritos no... Não, é o 13º ainda. Os candidatos inscritos no processo seletivo. Aí, o 14º, ele está pedindo 3 coisas para vocês fazerem na questão. A primeira é transformar essa oração que está em destaque em uma oração subordinada adjetiva explicativa.
Como vocês vão fazer isso? O que eu posso acrescentar aí para fazer? O pronome relativo. Qual o pronome relativo? O que vocês acham que dá certo aí? Pode dar até certo também. Ó. Os candidatos, vírgula, que são encaminhados. Pode colocar outro pronome? Tem o qual, a qual, os quais. Isso, ó. Os candidatos, os quais, tá? Tá no plural. Os quais são encaminhados, eu tô falando a 14ª, viu? Então, ficou os candidatos, vírgula, os quais são encaminhados formalmente, aí vai continuar a oração normal, tá? Os quais são encaminhados formalmente. É a frase de cima, só que vai acrescentar os quais. Qual é a oração principal? E não. Não, a oração principal não vem antes, nesse caso. Os o quê? Não. E aí? E aí? Isso. Tá, tem os candidatos na oração, mas tem mais coisa. Isso. Os candidatos terão prioridade sobre as vagas na classificação. E a oração subordinada? Que converseiro é esse, hein? E a oração subordinada, adjetiva explicativa vai ser qual? Isso, os quais são encaminhadas formalmente por empresas. Qual é o pronome relativo? É porque a questão está pedindo 3 coisas. Primeiro, vocês transformar a oração em adjetiva explicativa. Depois, definir a oração principal e a subordinada. E depois, o pronome. Entendeu? Vai. Vamos ao 15º. Isso, a oração. Peraí, a oração principal é: os candidatos terão prioridade sobre as vagas na classificação. E a oração subordinada, adjetiva explicativa, é: os quais até empresas. E aí o pronome relativo, os quais. Você vai colocar.
Todo mundo conseguiu pegar o 14º? 15º. Agora, siga as mesmas orientações, da questão anterior, compondo o período com uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Depois, faça as mesmas indicações solicitadas na atividade anterior. Então, agora, ao invés de vocês transformarem em adjetiva explicativa, vocês vão transformar em restritiva. Como vocês vão fazer isso? Isso. Então, ficou os candidatos, os quais, ou que são também, né? Ou que são encaminhados. Que são encaminhados formalmente, aí vai. E aí acrescenta o que no lugar dos quais? Ou pode manter os quais também. Sem a vírgula. E tanto vocês levantam e sentam, hein? Qual é a oração principal? Isso. Os candidatos terão prioridade sobre as vagas na classificação. E a subordinada, que terão, os quais terão, é a mesma coisa. Vamos lá. Posso ir para o 16º, já terminaram o 15º. Pronto. Estou dando tempo. Eita. Décimo sexto, posso ir? Com base nas definições das orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, qual a diferença de sentido podemos observar ao comparar os dois períodos compostos que você escreveu? Vamos lá, vamos analisar o primeiro. Os candidatos, os quais são encaminhados formalmente por empresas, terão prioridade sobre as vagas na classificação. Está definindo qual é o candidato? Pode ser qualquer candidato, tá? Então, na primeira, ele está só explicando um processo que todos vão ter que fazer. É uma explicativa, tá? Agora, no segundo, vamos lá. Os candidatos que são encaminhados formalmente por empresas terão prioridade sobre as vagas na classificação. E aí? Oi?
Pode. E aí? Na verdade, no primeiro são só todos os candidatos, não está especificando, ele só está explicando. Agora o segundo ele está restringindo. Quais são os candidatos que vão ser terão prioridade? Os que são formalmente encaminhados pelas empresas, tá? Então vai ficar assim, ó. No primeiro, todos. Oi. Vai lá fora. No primeiro, todos os candidatos inscritos no 16º. No primeiro, vírgula, todos os candidatos inscritos seriam encaminhados formalmente por empresas. Então, vamos lá. Ó. No primeiro, todos os candidatos inscritos seriam encaminhados formalmente por empresas. E, vírgula. Portanto, vírgula. Isso, portanto, vírgula. Tá todo mundo comigo? Oi, Ana, eu parei no por empresas. E, vírgula, portanto, vírgula. Eu tô botando no chat. E, portanto, vírgula, teriam as mesmas condições de classificação. Tanto vírgula, portanto, vírgula, teriam as mesmas condições de classificação. Isso, ponto final. Quanto ao segundo período, vírgula. Isso. Quanto ao segundo período, vírgula, apenas os candidatos encaminhados formalmente por empresas teriam prioridade na classificação. No segundo período, vírgula, apenas os candidatos encaminhados formalmente por empresas no segundo período lá, apenas os candidatos encaminhados formalmente por empresas teriam prioridade na classificação. Isso, aí acabou o 16º. Isso. E aí eu vou finalizar com o último assunto. E depois vocês vão responder as questões. Sim, mas vocês vão fazer. Não, mas aí eu tô querendo, eu vou, acho que deixar como tarefa e aí eu vou começar em inglês. Porque vocês precisam adiantar algumas coisas de inglês também. Vamos lá. 17º. Qual dessas orações, a explicativa ou a restritiva, está de acordo com as normas do edital que analisamos no início desse capítulo? Qual é das duas? A restritiva ou a explicativa? Que está de acordo com o edital? Não, o que foi analisado no início.
E aí? Mas qual que foi mais utilizada nesse? Certeza? E aí? Coloquem aí a oração adjetiva restritiva. A oração adjetiva restritiva é a que está de acordo com o edital. Já que a adjetiva restritiva é a que está de acordo com o edital, vírgula. É a que está de acordo com o edital, vírgula. Já que este Peraí. Já que este restringe o grupo ao qual se refere. E acaba. A oração adjetiva restritiva é a que está de acordo com o edital, vírgula, já que este restringe o grupo ao qual se refere. Vai. Vamos lá. Para finalizar agora, as orações subordinadas desenvolvidas e reduzidas, tá? Posso começar o próximo assunto? Todo mundo terminou o 17º? Vamos lá. Então, agora vocês vão ver as desenvolvidas e reduzidas, tá? Então, observem aí. Temos primeiro, deixa eu descer aqui pro pessoal. Temos primeiro aí uma oração subordinada substantiva, certo? É importante que comunique a decisão aos funcionários, tá? Comunicar a decisão aos funcionários é importante, tá? Essa, no caso, é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, né? Ok? No caso, o verbo principal, né, da oração foi para o infinitivo, tá? Comunicar a decisão aos funcionários é importante. Ou seja, ele fez o quê? Ele reduziu a oração, fragmentou ela. Pode... Dá para esperar? Voltar? Tá? E tem José Arthur, que pediu também. Pronto. Não, ele reduziu. Ele reduziu. Ele só fez a troca do pronome pelo artigo, né? Vamos lá. No caso de orações subordinadas adverbiais,
Meio-dia e 10. Ah, essa agora é 11h20, mas eu vou ficar até meio-dia e 10 hoje. Porque, excepcionalmente, essa semana e a outra, nós estamos nessa flexibilidade de troca de horário para poder terminar o material. Vamos lá. Então, ó, temos aí, prestem atenção, a oração subordinada adverbial. Quando andava pela rua, avistei algo estranho, tá? Andando pela rua, avistei algo estranho. Nesse caso aí, foi uma oração reduzida no gerúndio, tá? Então, o verbo principal da ação foi para o gerúndio, ok? E, por último, temos a reduzida no particípio, tá? A decisão que ele tomou repercutiu em todas as mídias. A decisão tomada repercutiu em todas as mídias, tá? Ado e ido. Se o verbo termina em ar, é ado. Se o verbo termina em er, ido, tá? Então, nas desenvolvidas, há um conectivo e o verbo da oração subordinada está conjugado, tá vendo? Ele tem o conectivo ali, o quê? E ele tem o verbo conjugado no passado, tomou, né? Apresenta as informações de modo, tempo, pessoa e número. Então, ele tem a pessoa, que é a terceira pessoa do singular, e o verbo tomar está no passado, ok? Nas reduzidas, não há elemento de conexão. Então, nesse caso aí, na reduzida, não tem o ele, não tem o pronome, não tem o que, tá? Ele reduz e o verbo fica somente no particípio, tá? Então, o verbo da oração subordinada aparece em uma das três formas: nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, ele pode aparecer dessas três formas para a oração ser reduzida: infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? Então, agora tem os exercícios da 72 e 70 até a 74, tá? Vocês vão responder. Que oração? Vou terminar logo. Para entregar logo esse livro, não é? Eu quero mais verdade. Então, vocês respondam agora. Eu vou finalizar o livro de português para depois vocês começar, a gente ver se dá tempo de começar o de inglês. Se não, semana que vem eu trabalho em inglês, entendeu? Se der tempo. Eu quero ver na aula de inglês. Bora. Terminei aí. Eu queria ser aquele boneco de pano. Que boneco de pano? Sei qual é. Eu tenho assim, vou descer lá no carro. Vou ter caminho. Pronto, vou dar o tempo para vocês responderem. Dá até o final do livro, até a última. Vou finalizar aqui.